E uma página na internet, gente, foi denunciada pelo Ministério da Economia porque era usada para coletar dados pessoais para aplicar golpes. A Jéssica Nascimento vai nos contar detalhes disso, Jéssica. Pois é, Porta-Nova, essa é a segunda vez em poucos dias que o Ministério da Economia pede a suspensão de um site falso que está hospedado no exterior. Esse alerta, esse anúncio foi feito ontem à tarde e essa página consegue capturar o login e a senha, roubar realmente informações pessoais desses servidores federais por meio do aplicativo sougov.br. O nome do aplicativo é muito parecido com esse site falso, então até ele ser excluído, você precisa, claro, ter muita atenção. O endereço falso é o www.servidor.sougov.br.online. A gente lembra que o sougov.br foi lançado em maio e ele substituiu o SIGEP Mobile. E essa ferramenta, ela tem mais de 30 serviços para os servidores federais. Eles conseguem acessar esse aplicativo e conseguir também ver o contra-cheque, acessar o salário, encaminhar atestados médicos e até mesmo fazer a prova de vida no caso de aposentados e pensionistas. A orientação do Ministério da Economia é que você utilize esse aplicativo apenas pelo seu celular, quando você conseguir baixar ele pelo site, né, a loja virtual oficial do governo. Então, quando a gente for baixar um aplicativo, por exemplo, a gente vai naquela loja virtual, baixa o aplicativo e só acessa por meio dele. Não coloque o endereço em site de buscas, porque aí realmente você pode acabar acessando esse site falso. Agora, se você acessou realmente suspeita, a principal orientação é de que você mude a sua senha e o seu login, Porta-Nova. Tá certo, é importante ter atenção nisso quando a gente navega aí. E esse site muito parecido com o site real, as pessoas acabaram sendo enganadas aí. E, Jéssica, a gente conversou sobre esse assunto com um especialista em segurança cibernética. A gente vai ouvir agora o que ele falou. E é muito curioso que os estelionatários sabiam dessa estrutura do site. Como é que eles clonaram um site bem semelhante assim, certo? Certamente tinham informações privilegiadas. Mas, curiosidades à parte, nós, cidadãos, como devemos nos proteger? Como é que, de fato, a gente evita que aconteçam esses incidentes? Bom, primeiramente, a primeira dica que eu dou é verificar o domínio do site. Geralmente, os domínios de sites de confiança brasileiros é .com.br ou .br. Por que eu digo que é de confiança? Porque se porventura eu estiver cometendo algum crime, a Polícia Civil e a Polícia Federal conseguem acionar, conseguem chegar facilmente nos estelionatários. A segunda dica que eu dou é desconfie de solicitações de sites ou de aplicativos, seja por SMS ou por uma comunicação, para cadastramento, se não for por meio de canais oficiais da instituição. É importante, de fato, identificarmos isso. Terceiro, evite ao máximo de inserir essas informações. Se conseguirem, liguem para a instituição. Verifique se de fato essas informações, essa solicitação é verídica. Pois é, muito importante então ter atenção. As sanções determinadas na Lei de Proteção de Dados começam a ser aplicadas a partir da semana que vem. Empresas que não atenderem às regras podem sofrer punições que vão de advertências e multas de até 2% do faturamento até o bloqueio dos dados. O Tribunal de Justiça já proibiu a Serasa de vender dados pessoais. A reportagem que você vai acompanhar agora é do Márcio Freire. Jamerson já não aguenta mais atender ligações de empresas tentando vender produtos ou oferecer negociações de crédito. Por volta de 10 ligações diárias de empresas de telefonia celular, oferecendo plano, lojas e até de bancos também oferecendo cartão de crédito e empréstimo consignado. Essas empresas elas não usam critério para ligações. Eu recebo ligações pela manhã, à noite, no horário de trabalho, o que causa bastante transtorno, né? A Record TV já mostrou casos parecidos. Ana Luísa passa o dia todo com o celular na mão. E não é porque seja apaixonada por aplicativos ou redes sociais. É atendendo ligações mesmo. Além de incomodar bastante, ela conta que há algo mais do que o transtorno de passar o dia negando ofertas. A impressão é de que os atendentes sabem demais. Nome completo, CPF, valor do meu salário, órgão que eu trabalho, minha margem de consignado, o prazo dos meus empréstimos em folha, assim, informações bem íntimas mesmo. Em uma dessas ligações, a oferta para reduzir as parcelas de um financiamento que Ana Luísa de fato tem e pretende negociar. A pessoa que ligou fez o contato por telefone e depois a conversa seguiu para o WhatsApp.
No diálogo, a atendente diz que a proposta é muito boa e envia uma lista de documentos para que as parcelas sejam recalculadas, mas o desconto seria muito grande. A parcela de R$ 1.400, por exemplo, cairia pela metade e a Ana desconfiou. Eles me ofereceram uma redução, que quando eu fui fazer o cálculo, a redução era mais da metade do valor da parcela. E quando você fazia o cálculo, não dava o valor nem do saldo devedor da parcela atual. Você já deve ter recebido uma ligação de alguém anunciando um produto ou serviço e se perguntado: como essa empresa conseguiu meus dados? Pois é, a verdade é que é uma venda de informações sobre pessoas com nome, CPF, endereço e telefone, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em setembro do ano passado e que começa a valer em agosto desse ano, pretende mudar essa realidade. Para evitar que casos como esse aconteçam, o Tribunal de Justiça do DF proibiu a Serasa de comercializar dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas. A estimativa do Tribunal de Justiça é de que a Serasa tenha colocado à venda dados de mais de 150 milhões de brasileiros. Caso vendesse todos esses dados em uma única operação, por exemplo, ganharia 147 milhões de reais. De acordo com a nova Lei de Proteção de Dados, a gente só vai poder comercializar esses dados se o titular daquela informação autorizar essa comercialização. Se houver autorização expressa, aí não há problema. Se não houver, aí realmente essa venda desses dados não vai mais poder ser feita. A lei também prevê a responsabilização de quem fornece esses dados sem autorização, por danos causados, seja pela ordem patrimonial, moral, individual ou coletiva, de cunho civil, com sanções administrativas, incluindo multas e também a proibição do uso dos dados para quaisquer que sejam os fins. A punição para o desrespeito dessas regras, elas são multas, que serão aplicadas, e a responsabilidade civil em razão de um eventual dano moral. Então essa venda de dados, ela é como se fosse uma preparação para o crime de estelionato. Ou seja, você vai obter informações para poder enganar, induzir alguém em erro. Mas o simples fato de uma empresa vender dados não configura um crime isoladamente. Pois é, o problema é que esse volume de dados acaba sendo enorme, então você compra aí arquivos com milhões e milhões de CPFs, CNPJs ou registros de empresas, e aí acaba espalhando isso para uma série de atividades que aí sim são criminosas. Isso é muito importante que a gente tenha cuidado, mas tem muito pouco controle sobre isso, a gente não consegue controlar, né?